li aqui o pedaço da decisão. Mas o meu ponto é que nem o cara da Globo News defendeu o flagrante. Então, quando você junta um pedido sem fundamentos, feito de maneira porca, aciona a prisão ilegal, qual é a expectativa que você acha que a Carla Zambelli vai ser colocada na difusão vermelha e extraditada pela Itália? País da qual ela é cidadã. Zero chance, zero. Ora, de novo, leiam a porcaria da lei. O artigo 26 da Constituição italiana diz que a extradição do cidadão só pode ser permitida se estiver expressamente previsto em convenção internacional, o que só vale para alguns casos dentro da União Europeia. Tá lá, o artigo 698 do Código de Processo Penal italiano diz que, abre aspas, vou ler para vocês, a extradição é admissível, desde que não contrarie os princípios do ordenamento jurídico do Estado, não prejudique os direitos fundamentais da pessoa, esteja prevista por convenções internacionais e, na ausência dessas, esteja fundada na condição da reciprocidade. Então, repito, a chance de atender o pedido de um foro altamente percebido no mundo inteiro como político é muito perto de zero. Eu já disse, o pessoal da internet, do STF, pode espernear o quanto quiser, mas é o que é. Ninguém leva mais vocês a sério. Nem a Interpol, nem os Estados Unidos, nem a Espanha, nem a Itália, ninguém. Mas tem tratado de extradição com o Brasil. Meu querido, assim, você que repete esses argumentos, entenda, primeiro de tudo, o artigo 3º do Tratado de Extradição entre o Brasil e a Itália prevê que cada país se reserva o direito de não conceder a extradição de seus próprios nacionais. Ou seja, o caso exatamente da Carla Zambelli. Mas é o caso, por exemplo, do Robinho. A Itália pediu a extradição dele para que ele cumprisse a pena de 9 anos de prisão por estupro, mas o Brasil negou. Afinal, era um cidadão brasileiro. Logo, é evidente de que a Itália pode e vai simplesmente negar a extradição da Carla Zambelli. E mais do que isso, o grau de indisposição diplomática que o assunto extradição já teve entre o Brasil e a Itália é impressionante. Ora, o Brasil, em 2010, sob a presidência do mesmo Lula, negou à Itália a extradição do Cesare Battisti, o terrorista italiano condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos. Então quer dizer que o Brasil tem o direito de negar à Itália a extradição de um terrorista assassino condenado à prisão perpétua, que nem era brasileiro, mas a Itália, segundo o argumento dos que diz, não poderia negar a extradição de uma cidadã italiana que é perseguida política no Brasil? Tem que ser muito maluco para acreditar nisso. Vocês que têm mais de... Acho que isso tem um tempo, eu já estou ficando velho, como meus cabelos brancos aqui estão denunciando. Mas você tem o caso do Salvatore Cacciola, que é icônico, o banqueiro condenado no Brasil. A extradição foi negada pela Itália sob a argumentação de que a justiça brasileira também costumava negar a extradição de cidadãos italianos. Vocês acham que o governo da Giorgia Meloni vai entregar uma cidadã perseguida de política de direita para o STF? Voltem para o mundo real. O Cacciola acabou preso, acho que foi em Mônaco. Porra, mas aí se a Carla Zambelli resolver ir para Mônaco, né, não há cura para essa burrice. Mas na Itália tá tranquila. Eu digo para vocês que ninguém respeita mais o Supremo fora do Brasil. Mas Paulo, teve um deputado italiano lá do PT italiano que já pediu para que ela seja extraditada quando chegar. Olha só, se tem deputado, pode fazer o que quiser. O Lindbergh fica aí, que nem um maluco falando merda o dia inteiro. Lindbergh Farinhas. O dia inteiro. O deputado pede o que quiser. Tem que ter um PGR, professor de direito, como o cara da Globo News disse, o apóstata Paulo Gonet, para dar a sequência que o PGR pede. Então, repito, ninguém leva mais o STF a sério. Eu apostaria, posso estar enganado, de novo, não quero estar enganado, mas eu apostaria que Carla Zambelli chegará na Itália, ficará na Itália e, se Deus quiser, vai se estabelecer bem e vai brigar para que a Itália também ostracize o Brasil do Alexandre de Moraes da comunidade internacional. Pois bem, nós temos 33 mil pessoas, 1h20 de programa, mas eu ainda quero falar sobre a popularidade do Lula e compará-la com o Trump, porque você fica ouvindo essa narrativa de que o governo Trump está um desastre e que, na verdade, vai bem o governo Lula, e hoje saíram números que comprovam que isso não é verdade. Mas, antes da gente entrar nessa pauta, eu quero que você considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, e se você quer o jornalismo que te fala essas coisas que você nunca ouviu em lugar nenhum, esse é o lugar para você. Né? As pessoas muitas vezes pensam, o Paulo Figueiredo Show é de graça. Eu falo, não é de graça, o Paulo Figueiredo Show é um oferecimento dos meus apoiadores. Ou seja, você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show, você está com esse microfone maravilhoso, essas 2 câmeras espetaculares, a edição do Bruno, o trabalho da Surrelli, do João Gabriel, o pessoal de rede social, etc, a estrutura do Paulo, tudo isso é um oferecimento das pessoas que pagam o programa. Então, o que é isso? Esse é o futuro do jornalismo, porque a Globo News não é de graça. A Globo News é paga pela Secom e pelos grandes anunciantes que fogem do Paulo Figueiredo Show. O que é o futuro do jornalismo? O futuro do jornalismo é você decidir quem fala.
É não mais a SECOM do Lula decidir, mas você. Então, eu convido você a entrar no meu site, www.paulofigueiredoshow.com/apoie e me apoiar com a quantia de pouco mais de $5 por mês se você usar o cupom P Figueiredo Show na descrição. O cupom da descrição. Se você usar o cupom, que eu nunca lembro qual é, mas está na descrição, você vai pagar pouco mais de $5 por mês. E eu vou te dar uma quantidade de conteúdo gigantesco. Eu estava separando aqui para mandar para a Sueli, por exemplo, um artigo sobre como as empresas estão mudando a sua postura sobre negócio de diversidade, equidade e inclusão, a Apple, etc., estão sendo pressionadas. São os artigos que eu leio para me informar. Você vai ter acesso para se informar, uma quantidade de conteúdo todos os dias, que vai chegar para o seu e-mail avassaladora de bom conteúdo, curado, separado, com qualidade. Se você está numa situação um pouco melhor, você pode contribuir com $50 mensais, $49 mensais. Você entra lá, você vai ter todo esse conteúdo exclusivo, vai ter desconto nos meus cursos, vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde eu tô lá discutindo com vocês no grupo de WhatsApp, vai ter lá o acesso ao meu e-mail, vai ter participar das nossas reuniões de Zoom, que a gente está, eu queria que fosse essa semana, mas não vai ser. Então, eu aguardo você lá, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Tem também uma opção no QR Code de você fazer uma doação por Bitcoin, de qualquer valor, é uma doação, e também a opção de você se inscrever gratuitamente no site, só para ter seu e-mail, para quando o Alexandre derrubar as minhas contas, eu poder te mandar um e-mail com as novas contas. Vamos falar da popularidade do Lula. Hoje a gente falou bastante de Brasil, e eu queria fazer essa comparação com os Estados Unidos e o Brasil, entre os Estados Unidos e o Brasil, entre os Estados Unidos de Biden, os Estados Unidos de Trump, e eu tô ficando esclerosado igual o Biden, cansado, e o Brasil de Lula. Porque no Brasil nós temos esse avançado aparato de censura, né, um dos mais avançados do hemisfério ocidental. Você tem à frente do executivo um presidente que apoia esse aparato, e as pessoas que o estruturam. E nos Estados Unidos, a gente tem um presidente, Donald Trump, completamente comprometido em obliterar o complexo industrial da censura e restabelecer a liberdade de expressão como um dos princípios fundamentais do Ocidente. E a pergunta é, né, qual desses dois está sendo melhor avaliado? Quem está sendo melhor nessa história? A Globo News diz para você que o governo Trump é um fracasso, que ninguém aguenta, que o Trump está enfrentando vários problemas no seu governo. E, no entanto, eles tentam fazer parecer que o governo Lula é uma grande alternativa, que foi muito bom o Lula ter entrado no lugar do Bolsonaro, né? Como diz a Miriam Leitoa, entenda como a censura é boa nas suas colunas. Em que estado será que se encontra o governo Lula? Segundo, não a Miriam Leitoa, mas segundo a população. Ora, na pesquisa da Genial Quest, eu estou falando do instituto preferido da Rede Globo, contratado da Globo News, as notícias para os petistas não são nada positivas. Segundo o levantamento deles, a boca do jacaré não para de se abrir. Hoje, avassaladores, 57% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto apenas 40% apoiam. Lembram, números desse Instituto Pró-Lula. Mas ainda assim, o Lula está com uma aprovação negativa de menos 17 pontos percentuais, ou seja, negativa de 17, ou uma aprovação de menos 17, uma aprovação líquida de menos 17. Mas se você for olhar para a tendência, é muito pior. A situação está muito pior. Porque desde 2023, a aprovação do Lula caiu 11 pontos percentuais. E a reprovação cresceu 15. Ou seja, cada vez mais pessoas desaprovam o governo Lula, enquanto cada vez menos pessoas aprovam. Eu gosto de trazer o dado da religião, porque o alerta vermelho do governo deve estar se acendendo. Porque pela primeira vez, desde que a Quest começou a fazer esses levantamentos, a maioria dos católicos passou a rejeitar o Lula. Hoje, segundo a Quest, 53% dos católicos do Brasil desaprovam o governo Lula, número que entre os evangélicos permanece na casa dos 60%, só que agora chegou a 66%. 2 entre cada 3 evangélicos no Brasil rejeitam Lula. E para terminar, a parte do Lula, pelo menos, 61% dos brasileiros acreditam que o Brasil está indo na direção errada, e só 32%, e eu confesso que eu não sei como esses 32% ainda acham, mas acham que o Brasil está indo na direção certa. Vocês querem saber quem ataca as instituições do Brasil? Vocês atacam as instituições do Brasil. Vocês fizeram isso com o Brasil. Olha, Paulo Figueiredo está censurado em todas as plataformas. As pessoas aqui usando VPN para me assistir. E ainda assim, com toda a minha censura, vocês não conseguem, minha e de tantos outros, vocês não conseguem manter a popularidade de vocês. A população entende que o país está na direção errada. E ao mesmo tempo em que despenca a popularidade do Lula,
A corrupção substitui a economia e a inflação como o principal problema apontado pelos brasileiros. Na pesquisa da Atlas Intel, a corrupção subiu 13 pontos, indo de 47% para 60%. Ora, quem diria em que o Lula ia roubar, rapaz? Pô, quer dizer que você está me dizendo que o cara que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do país, e depois acabou descondenado por um problema de processo procedimental, quem poderia imaginar que a gente ia ter problema com corrupção? Não acredito. E eu digo mais esse assunto da corrupção. A gente só não tem mais problema com corrupção porque a caceta da Polícia Federal está preocupada em prender porra de velhinha, em vez de ir atrás do esquema de corrupção. Hoje teve operação, a quantidade de gente intocada nesses esquemas de corrupção do INSS é inacreditável. E tem muito mais. Você precisa ver o que os caras estão fazendo nas estatais, no fundo de pensão, e nada de Polícia Federal agir. Polícia Federal precisa ser quase que refeita do zero. Daqui a pouco eu vou ter que ser 15 dias ministro da Defesa, 15 dias ministro da Justiça. E vejam, o Lula tem a Globo difamando o principal oponente político dela 24 horas por dia. O Supremo Tribunal Federal dando carta branca para o governo fazer o que quiser. Até o Congresso. O Flávio Dino está lá para castrar o Congresso. Esse é o governo que tem o apoio da elite artística. Tem apoio de todo mundo. Agora, vamos mudar de hemisfério? Como anda a situação do malvadão Trump? O Trump, que vocês sabem, tem o nome na mídia coberto de maneira negativa o dia inteiro, que comprou briga com toda a gente grande, que impôs tarifa em cima de um monte de gente, que acabou com a agenda woke e a de diversidade, equidade e inclusão, que está indo atrás dos imigrantes ilegais. Esse Trump que você, poxa, meu Deus do céu, caramba, deve estar fazendo um governo horroroso. Meu Deus, as tarifas do Trump pegaram muito mal, ele não sabe o que está fazendo. Pois é. Segundo o Trafalgar, um dos institutos de pesquisa mais respeitados dos Estados Unidos que mais acerta o resultado das eleições. Segundo o Trafalgar, o Trump vai muito bem, obrigado. A aprovação dele está em 54%, enquanto a reprovação está em 46%. Nos arredondamentos. É uma vantagem de mais de 8 pontos percentuais positiva. Lembre-se, esse é um país que é dividido praticamente ao meio entre republicanos e democratas. Não é igual ao Brasil. Aqui, ou é republicano ou é democrata. O país é efetivamente polarizado. E ainda assim, enquanto o Lula tem uma aprovação, um saldo de aprovação de menos 17, o Trump tem um saldo de aprovação de mais 8. Ou seja, uma diferença de 25 pontos. O último levantamento do Rasmussen Report, um outro bom instituto de pesquisa americano, deu um resultado parecido. De acordo com o Rasmussen, o Trump tem uma aprovação de 53 e uma reprovação de 46. Ou seja, bateu. Uma vantagem ali de 7 pontos positivos. E o mesmo Rasmussen aponta que 48% dos americanos acham que o país está na direção correta, enquanto 46% acham que está na divisão errada. Então, meu amigo, enquanto a mídia diz para você que o Brasil é que está indo bem, que o modelo do Supremo Tribunal Federal é maravilhoso, na verdade, o modelo maravilhoso é um modelo que, segundo a população, é um modelo daqui. O governo Trump vai muito bem. E esse é que é o problema do jornalismo. Quando o jornalismo começa a te convencer que o governo que vai mal vai bem e que o governo que vai bem vai mal. Olha, eu estou trazendo aqui dados objetivos para vocês cheguem às conclusões de vocês. E nesse assunto dos Estados Unidos, eu tenho uma novidade muito especial para vocês, que eu já disse aqui no programa, que a gente vinha planejando há muito tempo e finalmente eu estou tirando o papel, que é uma maneira de facilitar as pessoas que querem imigrar para os Estados Unidos de forma séria. A gente sabe que não é só mudar visto, tirar visto, endereço, etc. Você tem que mudar de vida. E para isso a gente está vindo com um evento que se chama Living the American Dream, 7 dias presenciais aqui em Orlando, na Flórida, com o nosso time de especialistas da Imigrec,